Há alguns dias, nós trouxemos um material mostrando que o contrato com relação aos pontos de ônibus em Cascavel não estava sendo cumprido. A gente preparou, inclusive, uma tela para mostrar bem certinho esse atraso. Olha só, falando dos pontos de ônibus então, contrato fevereiro de 2020, estamos em 2023, vai vendo comigo, 815 abrigos contratados. Até o momento, nós estamos em outubro de 2023, 628 já instalados. Faltam 147. Foram 6 aditivos de prazo, 3 aditivos de preço, que impactou no nosso bolso, sim senhor. O contrato é de 14 milhões de reais. Nesse momento, já está em 17 milhões. Bom, tendo esses números aqui, nós fomos tentar entender agora como que vai ficar nesse momento, principalmente em um momento que a prefeitura está em contenção de gastos, economizando para simplificar tudo. Ou seja, se um contrato for quebrado, vai ser firmado outro. O Rafa, vem para a tela, vamos bater um papo sobre esse assunto. Inclusive, já se via algo estava errado há muito tempo. Os moradores já estavam questionando, nós já estávamos fazendo reportagem, ouvindo, falando dos vários aditivos de prazo, aditivo de preço. A gente entende que subiu tudo, mas era muito. E principalmente porque não terminava logo isso. E aí, muita novidade sobre isso? Exatamente, Wagner. Inclusive, poucos dias a gente trouxe uma reportagem informando, que até então não tinha esse último levantamento realizado pela Secretaria de Obras, que eles tinham aí no último levantamento, que tinha sido realizado ali no início do ano, faltando então pelo menos 200 pontos de ônibus para serem entregues. Agora, com essa nova informação, a gente nota que teve uma redução, mas ainda faltam aí 147, se não me falha a memória, com relação aos abrigos de ônibus que ainda precisam ser instalados. É claro que há toda uma preocupação, porque quando a gente fala a respeito desses abrigos, a gente nota que em muitos locais da cidade ocorreu o quê? Aqueles antigos, aqueles abrigos que haviam aqui na cidade, que tinham aqui na nossa cidade, eles acabaram sendo retirados porque teriam esses novos. No entanto, agora os novos não chegaram, os velhos foram retirados e o pessoal que precisa e depende aí do transporte público acaba ficando praticamente ao relento, quando precisa ali realmente aguardar. A preocupação, como você bem lembrou, é o fato desse contrato ser de fato finalizado, se ele ser rescindido, podemos dizer assim, porque se isso acontecer, esse trâmite vai ter que ocorrer novamente. E há uma preocupação por conta desses valores, porque foram valores aí que foram aumentando na medida em que tivemos algumas circunstâncias, principalmente ali devido à pandemia, que houve aumento nos materiais. Tudo isso é claro que influenciou. E a população agora quer entender se realmente o município vai fazer com que esse contrato seja sim aplicado, seja finalizado. Hoje a gente conversou com o secretário de obras e ele trouxe essa informação. Eles deram um prazo para essa empresa, que eles até verificaram que na empresa já tem 40 abrigos de ônibus, já foram prontos, que já estão prontos, e eles aguardam que esses sejam instalados. Eles deram um prazo para que isso ocorra, para que isso realmente aconteça, que esses abrigos sejam instalados, para que essa empresa consiga entregar o que de fato foi prometido lá em 2020. Realmente será a última tentativa. Se essa empresa não fizer isso, aí não vai ter jeito, o contrato vai ter que ser reincidido. Só que há essa preocupação, porque a gente sabe, contrato reincidido também é uma questão do dinheiro nosso perdido. A gente conversou com a população, inclusive com um morador, que ele depende do transporte público, utiliza todos os dias e sabe o quanto é difícil para eles que precisam aguardar ali num local que não é adequado. Porque, como eu disse, não é só questão financeira, mas é questão de dignidade para essas pessoas que utilizam o transporte público. Olha só. Há uma semana mostramos a reclamação com relação aos pontos de ônibus em Cascavel. Tá ruim, Daí o dia que a gente precisa de abrigar lá, dia de chuva, não tem, Tinha alguns lugares que até tinha aquela antiga, casinha, e foi retirado, colocado esses postezinhos aí, mas esperamos a nova e ela ainda não chegou, Esse caos é o questionamento da população, que pode levar, inclusive, à quebra de contrato.
Foram 6 aditivos de prazo e 3 de preço para que a empresa concluísse o trabalho que teve início em 2020. Ainda assim, está em atraso. Dos 815 abrigos de ônibus que foram contratados em Cascavel, 628 já foram entregues. Ainda faltam 147. Segundo a Prefeitura, foi dado um prazo. Se a empresa não cumprir, será preciso rescindir o contrato. Nós notificamos a empresa tem até a quarta-feira da próxima semana para nos dar um plano concreto sobre a instalação desses abrigos. Os 3 primeiros aditivos foram ampliando o prazo de 90, 180 e 270 dias. Depois tiveram 3 de preço, R$ 306 mil, R$ 760 mil e o terceiro, com maior valor, R$ 2 milhões. E mesmo assim o trabalho não foi finalizado. Mas o reequilíbrio econômico da consultora já foi dado e a gente quer concluir o contrato. Se não concluir, infelizmente, vão ter que novamente partir para uma outra rescisão e aí licitar esses abrigos aí pendentes. Essa situação deixa o senhor Valmir indignado. Ele utiliza o transporte público todos os dias. Esse aqui, no Pioneiros Catarinense, tem o ponto antigo. Mas ao longo do percurso, segundo ele, tem locais que só há sinalização. Não existe abrigo. Começa a chover, você tem que ficar embaixo daquele ponto ali. E não tem uma mínima condição, você não tem não é conforto, mas nenhuma segurança, uma coisa mais humanizada, entendeu? Isso quando ainda tem essa casinha antiga, né? Quando tem, porque geralmente no percurso do ônibus, ele não tem mais nada, só é uma sinalização que ali é um ponto, sem nenhuma cobertura. Para muitos pode parecer apenas mais um investimento que tem demorado. Mas para quem precisa esperar o ônibus todos os dias, não ter um local adequado é questão de dignidade. Pelo tempo que isso está se propagando, e se não está feito até agora, provavelmente você coloca mais um ano para frente, sabe, vai levar lá mais adiante, enquanto isso todos nós sofremos com isso. Todo mundo sente o reflexo, não tem jeito, né? O contrato está por um fio. A Maria está participando conosco. Boa noite, tudo bem? Aqui no Canadá, em Cascavel, é uma vergonha, não tem ponto de ônibus. Só uma plaquinha. Quando chove, é muito ruim. Meu bairro, inclusive, viu, Maria? Outra mensagem que chega nesse momento. Boa noite, Wagner. Essa novela dos pontos não acaba nunca. Aqui na Jorge Lacerda, nós estamos esperando as instalações dos pontos de ônibus. Até agora, só placas que indicam pontos de ônibus. Mas faltam os abrigos. Pode ser que demore mais do que esperado ainda, né?